Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Vander. No vídeo de hoje nós estaremos comentando sobre as principais atribuições do controller ou da controladoria. No vídeo anterior nós comentamos o que é a controladoria, como que ela surgiu, mas é importante a gente também compartilhar um pouquinho o que é essa função controller dentro das organizações. Nós nos deparamos dentro da sala de aula, profissionais com a faca e o queijo na mão, com a oportunidade muito grande de exercer o papel de controller dentro das organizações, empresas ainda que não têm a controladoria, e ele acaba perdendo essa oportunidade, talvez deixando de fazer um curso de especialização ou uma boa leitura, ou buscar um pouquinho de conhecimento sobre essa profissão e sobre essa oportunidade tão grande dentro das empresas. Bom, a controladoria, que é a função do controller que nós estaremos apresentando, acho que os principais 10 tópicos do controller, para que possa te servir de base e também de orientação na formação da tua profissão. Bom, para se tornar um controller, ele não precisa necessariamente ser um contador, uma pessoa de que tem a formação na área contábil. O contador, ele tem como principal atribuição, é o profissional que representa a empresa mediante o fisco, as instituições, em elaborar um balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e também fluxo de caixa e outros demonstrativos contábeis, DMPL, por exemplo, à luz da legislação da contabilidade societária, que é regida aí pela Lei 6.404/76, a 10.835, e finalmente agora a migração para as normas internacionais de contabilidade, de acordo com os CPCs que são publicados no Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, o contador ele já tem uma atribuição muito grande dentro da organização e o seu tempo já é consumido com essas atividades de elaborar os demonstrativos muito bem estruturado, que possa servir de base para tomada de decisão e também de gestão dentro das organizações. E a grande pergunta que se faz é o seguinte: bom, a contabilidade elabora, prepara os demonstrativos contábeis à luz da legislação pertinente, tanto aqui no Brasil, tanto que fora do Brasil, de acordo com as normas internacionais. Mas a gestão ficou por conta do quê? De quem? Quer dizer, existe o contador que elabora e quem faz a gestão de tudo isso? Nós temos dentro das empresas o pessoal da área de produção, que produz, o pessoal da área comercial, que vende, o pessoal da área administrativa. Mas a gestão financeira ou empresarial acabou ficando essa lacuna dentro das organizações. Então, a controladoria, que é uma evolução da contabilidade, ela pode ser desempenhada também por outros profissionais com formação em administração de empresas, por exemplo, economia. Nós já vimos até mesmo matemático com uma boa base de contabilidade tornar-se o controller dentro da organização. Então ele atua, a principal função dele, de acordo com o professor Catelli, né, é a otimização dos recursos para atingir um determinado resultado. Então, quando se fala otimização de recursos para atingir um determinado resultado, nós estamos falando da eficácia, do grau da eficácia, da eficiência de uma empresa ser eficaz. Comentando sobre o grau da eficácia, nós estamos pensando não como produzir e vender e atingir uma determinada lucratividade, mas a eficácia está muito mais ligada no conceito da rentabilidade, que o controller ele é o gestor dos recursos investidos pelos seus acionistas na intenção de gerar um resultado apropriado, de que seja condizente com a linha de mercado, uma aplicação da linha de mercado. Então, para esse controller fazer as projeções futuras da empresa, ele tem que ter uma proximidade muito grande com o planejamento estratégico. Agora, o planejamento estratégico não é função do controller. O planejamento estratégico, a elaboração e a concepção já está muito mais ligada ao diretor financeiro e também o membro
dentro das grandes organizações que atuam juntamente com o Conselho da Administração. Então, o Conselho da Administração que diz para onde a empresa estará caminhando, seus objetivos de curto, médio e também longo prazo. Daí surge então o controller, de posse do planejamento estratégico, que é um pensamento da arte de guerra de uma empresa ou de uma organização. Ele elabora, então, o planejamento operacional, que é a operacionalização do planejamento estratégico, envolvendo todas as áreas, desde venda até a área própria financeira, na apuração dos demonstração do resultado. Então ele toma, por exemplo, enquanto contador, ele tem as bases efetivas, o registro contábil, no seu movimento histórico para submeter à fiscalização. O controller, ele toma uma folha em branco, uma planilha em Excel em branco, e ele vai projetar o futuro da empresa no médio prazo, através do orçamento empresarial. Então você deve imaginar, por exemplo, a visão que esse controller deve ter para analisando o comportamento histórico da empresa através dos demonstrativos contábeis. Então ele tem que entender de contabilidade. Ele vai projetar então o orçamento, o balanço, a DRE e o fluxo de caixa em relação ao futuro. Então, para ele projetar, ele tem que ter uma ligação muito forte com outros departamentos, por exemplo, com a área de vendas, porque ele não é o dono do mercado, mas ele tem que buscar informação de como o mercado irá se comportar, se é crescimento, estabilidade ou declínio. Ele vai ter que também ter uma proximidade muito forte com a área de produção, então ele tem que entender de custo do produto produzido, para ele enxergar e montar o custo do produto produzido dos períodos futuros, considerando os custos variáveis e também os custos fixos. Então ele tem que entender bastante de custo e formação do custo do produto produzido. Analisando então o custo do produto produzido, ele tem que projetar, por exemplo, e formar o preço de venda de um determinado produto. Em cima do preço de venda incide também os impostos. Então ele tem que ter uma visão sobre a parte tributária da empresa, os impostos incidentes, e também da estrutura operacional e da elaboração do fluxo de caixa de uma empresa. Ele tem que também ter uma proximidade juntamente com o departamento financeiro. Em cima de toda essa visão sobre a parte contábil, operacional, formação de custo, tributária e financeira, então ele projeta então aquilo de que seriam os demonstrativos contábeis, não em relação ao passado, mas em relação ao futuro. Ele projeta então esses resultados, quanto que a empresa vai demandar de investimento, de caixa, de novos recursos, financiamento, como que vai ser a rentabilidade da empresa, frente à captação de recursos, para visualizar se a empresa vai gerar alavancagem positiva ou negativa. E em cima disso ele projeta o lucro. Se o lucro, considerando o dado histórico, analisando o dado futuro, ele visualizar de que a empresa vai construir prejuízo, ele tem que ser a primeira pessoa a levantar a bandeira dentro da empresa e dizer o seguinte: olha, precisamos reajustar os nossos preços de venda, precisamos analisar melhor a nossa estrutura operacional, precisamos analisar melhor a nossa estrutura de custo fixo, renegociação de preço com o fornecedor ou adequação de preço de venda junto aos clientes, para que a empresa não venha entrar num prejuízo no futuro por falta de um gestor de que analisasse todos os investimentos efetuados dentro da empresa numa visão de gerar resultado futuro dentro da organização. Então ele não é o cara ou a pessoa de que ele administra uma empresa. Ele é uma pessoa de que ele possui uma bússola e ele diz para onde a empresa está caminhando e ele alerta os demais tripulantes da empresa, que são os gestores, os gerentes, para tomar as medidas corretivas antes de que a empresa venha entrar num resultado negativo. Então, o que nós estamos dizendo, em cima de tudo isso, ele elabora o planejamento operacional, que é o budget, que é o resumo dessa nossa fala, e seria então a empresa na programação. Uma outra função da área de controladoria muito importante, ele tem que ter também uma visão sobre o ambiente de risco da empresa, que é o ERM, Enterprise Risk Management,
Ele tem que avaliar o risco da empresa sobre o aspecto tecnológico, operacional, financeiro, de produção, de pessoa. Em cima disso, ele elabora então uma gestão de risco para que seja monitorada dentro da empresa, para que nenhum fator adverso de risco venha destruir o resultado de que o próprio controller projetou justamente com outros departamentos. Uma vez elaborada o departamento da gestão do risco e também o planejamento operacional, ele submete e leva essa massa de informação para o diretor financeiro, de que o diretor financeiro estará levando ao conselho da administração, e a partir daí o orçamento ele é aprovado, tanto o orçamento operacional, que é o budget, tanto quanto o gerenciamento de risco. Então essas seriam uma das principais funções do controle operacional. Então ele tem que ter uma interligação muito forte com o mercado, com aquilo que está acontecendo no mercado. Por isso que alguns profissionais de economia, que estudaram economia, acabam com facilidade assumindo também a área de controladoria. E o que nós falamos anteriormente nada mais é do que administrar recursos. Então um profissional que se formou em administração de empresas também tem essa facilidade muito grande. Então ele se interliga também com pessoas, com gestão. Ele tem que analisar muito bem a força dessa empresa e dessas pessoas atuarem à luz do planejamento estratégico, de acordo com as metas definidas no planejamento operacional, e essas pessoas gerar no futuro resultado atrativo para o acionista. Então, nós estamos falando do resultado futuro, também é muito importante. Além do controller conhecer os indicadores financeiros, ele também conhecer os indicadores econômicos. Indicadores financeiros é aquele que mede a empresa em relação a si mesma, por exemplo, margem, lucratividade, indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capital. Esses são os indicadores financeiros. Os indicadores da visão econômica é quando você correlaciona a empresa com o mercado. Então nós estamos falando de indicadores tal como EVA, EBITDA, EVA, Economic Value Added, que é o valor econômico adicionado para o acionista após ele gerar o lucro dentro da organização, é algo muito importante para o estudo. E também o EBITDA, na característica de múltiplos, se é uma empresa que opera no mercado de ações, o controller tem que ter uma visão de construir indicadores de VPL, de múltiplos, e fazer uma avaliação da empresa, um valuation, para que a empresa possa construir internamente o valor da empresa antes que o mercado perceba. Tá ok? Tomar as medidas corretivas antes que o valor da ação venha subir ou cair na bolsa de valor. Então, é função do controller analisar, visualizar essa empresa. Em cima de tudo isso, o melhor caminho de comunicação de um controller, de uma controladoria dentro da organização, é registrar os fatos. Como que ele registra os fatos? Ele elabora relatórios gerenciais. Então, todo relatório gerencial que você visualiza aí no site, que são publicados pelas grandes empresas do Brasil e por uma determinação da própria CVM, desde que uma empresa vá para o mercado de capitais, de acordo com as normas da governança corporativa, a empresa tem que dizer de um modo muito claro tudo o que aconteceu dentro da empresa, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E ela se comunica isso através dos relatórios gerenciais, que são escritos, elaborados pelo controller, revisado pelo diretor financeiro e aprovado pelo conselho da administração. Então você tem que ter também uma boa habilidade, além de conhecer toda a empresa, ter uma facilidade da escrita, de você registrar os fatos através dos relatórios. Analise dentro da Ambev, por exemplo, dentro da Petrobras, dentro da Vale do Rio Doce, dentro da Natura. As grandes empresas, eles apresentam lá os relatórios gerenciais trimestrais. Ele começa falando, o padrão é sempre o mesmo, e eles acabam entrando na mesma metodologia e falando o que está acontecendo dentro da organização, em cima do que? Balanço, DRE e fluxo de caixa, construção de EBITDA, fluxo de caixa e tudo mais. Bom, é mais ou menos isto que seria uma visão da controladoria na operação e a função em si do controller. Então nós estamos passando esse vídeo, divulgue para os teus amigos, deixe o teu like se você gostou, faça os teus comentários no nosso canal do YouTube, que nós estaremos respondendo e também criando essa interatividade com você, controller, e também a senhora controller que atua dentro das organizações ou pretende ocupar um cargo de controller dentro das grandes empresas. Deixa o teu like, escreva, nós estaremos respondendo, compartilhe, faça a tua inscrição
no canal da G-Company, que é um canal do jovem universitário e do acadêmico e do profissional em gestão empresarial. E nós percebendo o incentivo, o interesse de vocês por esses assuntos, nós estaremos publicando demais vídeos relacionados à controladoria. Nós oferecemos curso VIP também, pontual, individual, para a formação do controller dentro das organizações e atuamos como mentor, que é aquele cara que à distância, não estando dentro da empresa, não executando a área de controladoria, se você tiver uma dúvida, por exemplo, de escrever um relatório, de falar alguma coisa, de estruturar um orçamento, você nos consulta, nós estaremos falando diretamente contigo, nós não vamos aparecer dentro da empresa, mas seremos o teu mentor, aquele cara que vai te orientar de como você vai estruturar o teu departamento de controladoria. Nós já atuamos em controladoria, chegamos a ser diretor financeiro dentro de organização, hoje nós temos a nossa empresa de gestão empresarial e controladoria e capacitação de profissional, e nós atuamos também como mentor, tá ok? Além de dar aula nas maiores universidades do Brasil. Professor Alexandre Vander, espero tornar-se um grande amigo teu na tua construção da tua carreira profissional dentro das organizações. Um grande abraço, até a próxima, professor Alexandre Vander.